Queridos, para nós ganharmos tempo, nós entramos nesse mês do ensino. Nós somos uma igreja que trabalha os 5 propósitos: adoração, comunhão, ensino, evangelismo e serviço. E durante esse mês de abril, o nosso propósito é sobre o ensino. E o tema desse mês é firmados no propósito. Existe, para nós, a gente trabalha com 5 propósitos, mas nós temos um propósito primeiro, que precisamos estar firmados. E esse propósito primeiro, esse mês, nós distribuímos em 4. Semana passada falamos da palavra de Deus, da importância de estarmos firmados na palavra de Deus. E essa segunda semana, o nosso tema é firmados na comunhão. Diga: firmados na comunhão. Diga: precisamos estar firmados na comunhão. Vamos para a palavra de Deus então, queridos. Sem perdermos tempo, vamos para a palavra de Deus no livro de 1 João, lá no finalzinho do Novo Testamento. 1 João capítulo 1, versículo 3. 1 João capítulo 1, versículo 3. Depois que nós fizermos essa leitura, eu gostaria, Carol, que você preparasse o primeiro vídeo, tá bom? Depois que fizéssemos essa leitura, eu quero que você depois assista um vídeo que em outro momento você já assistiu, mas sempre é bom relembrar. Vamos para a leitura de 1 João 1, versículo 3, que diz: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós todos, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Essa é a palavra de Deus. Não sei se o vídeo está pronto. Acho que é a Carol que está lá em cima. Não sei quem está lá. Está pronto o vídeo? Se você estiver pronto, ok. O outro vídeo é o primeiro vídeo. Não, esse é o segundo, é o primeiro vídeo. É outro, aquele primeiro que nós tínhamos separado ali. Enquanto ela vai montando o primeiro vídeo, eu quero convidá-los para um outro texto muito importante. Vá comigo para 2 Coríntios, por favor. Depois, enquanto ela prepara o vídeo, é o primeiro vídeo que eu gostaria. Esse é o segundo, que não é esse, na verdade. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Essa é uma leitura muito importante para essa semana nas células. 2 Coríntios 5, 17. Olha que texto especial que diz: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e que nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, e não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Digam amém. Esse é um texto para você guardar, é um texto muito importante dentro da nossa mensagem e dentro dessa segunda semana. Está com o vídeo pronto ali? Com o primeiro vídeo, ok? Pode soltar então. Essa luz central, se vocês puderem desligar, para o pessoal poder ver melhor.
Por favor, então, vamos lá. Está ótimo. Pode ligar a luz central, já deu para nós percebermos a mensagem desse vídeo. Perdão, esse vídeo não é tão ruim assim como apareceu aí, deu algum problema de som. Escute uma coisa, queridos, antes de falar desse vídeo, de um outro que nós não conseguimos colocar, essa semana eu não tinha visto um vídeo tão interessante como esse, no que diz respeito ao reino animal e também ao reino espiritual. Talvez você tenha visto esse vídeo essa semana. Era dois antílopes, dois veados, dois antílopes. Eles estavam brigando entre eles.
não sei se você viu, eles estavam brigando entre eles, lutando entre eles, e eles não perceberam que se aproximava um leão. E enquanto eles estavam lutando ali entre eles, o leão chegou, pulou em cima dos dois e pegou um deles. Esse era o primeiro vídeo que eu queria ter colocado, mas não deu, que eu achei isso sensacional. É uma demonstração no reino espiritual, que quando a gente luta entre nós, a gente perde a visão, perde a noção e perde a noção do avanço do inimigo contra as nossas vidas. A máxima da palavra de Deus que diz que o diabo ele está ao nosso derredor, como um leão, parecido com um leão, rugindo, procurando a quem tragar, é verdade. E essa verdade de que essa luta entre esses dois animais, eles lutaram entre si e não estavam percebendo o leão que veio e destruiu um deles. Isso é interessante. Por outro lado, a mensagem desse vídeo que você assistiu é de que os leões procuraram pegar aquele búfalo mais novo. Então, sempre quando o diabo vai querer atacar alguém, ou até mesmo no reino material, no reino humano, animal, o predador vai escolher o mais jovem, ou vai escolher o mais velho, que está muito velho, ou então o doente. Essas são as três características que um predador vai procurar. Se ele é muito novo, se ele é inocente, se perde do bando, se afasta do bando. Se ele é muito idoso e se afasta do bando, não tem forças para lutar. Ou então, se ele está doente, se ele está ferido, é uma presa fácil. O que você percebeu aqui é que esses leões foram atrás desse búfalo novinho, pegaram ele, e o pior, quando o inimigo ataca, ele não vem sozinho. Além dos leões, você viu o vídeo, o búfalo caiu na água, no rio, e para piorar, os crocodilos estavam ali. Isso quer dizer, queridos, que nós temos que lutar contra muita coisa ruim nesse mundo. Nós temos que lutar contra muitas forças contrárias contra a nossa vida. A nossa luta, ela é mais real do que a gente pode imaginar. De verdade, essa fala do apóstolo Paulo, de que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é verdadeira. Nós temos que lutar contra muita coisa nesse mundo para nos manter servindo a Deus. Existe um maior número de inimigos querendo tirar você e me tirar da presença de Deus do que aqueles que querem colocar você na presença de Deus. Tem mais gente torcendo contra o seu casamento, contra o seu sucesso, do que aqueles que estão torcendo para você ter sucesso, para o seu casamento. A gente acha que não. A gente acha que o mundo é cheio de pessoas maravilhosas e boas. Não só disso, mas também existe um reino espiritual que todos os dias luta contra nós, peleja contra nós, para roubar as nossas bênçãos. E uma verdade dessa noite, roubar a nossa comunhão. Saiba que é o diabo que quer roubar a nossa comunhão com os irmãos e a nossa comunhão com Deus. Mas nesta noite há poder no sangue de Jesus e no nome de Jesus para desfazer todas as obras das trevas. Você crê assim? Celebre a Jesus com alegria. Inúmeras vezes você já viu, nós somos uma igreja que fala muito disso, que preza muito pela comunhão. Quantas seminários, mensagens você já não ouviu nessa igreja a respeito disso? Só que uma coisa, queridos, engraçado é que nós estamos aí como Templo das Nações há 15 anos. E na mesma mensagem dessa necessidade de estarmos em comunhão uns com os outros, de estarmos em comunhão com Deus. E mesmo assim, muitos se perdem. E mesmo assim, muitos se afastam dessa comunhão. Por quê? Porque a nossa luta é muito grande. A gente precisa fazer um esforço para estar realmente servindo ao Senhor, para estar em comunhão uns com os outros. Mas escute uma coisa, em Jesus
nenhum esforço será em vão. O nosso esforço na obra de Deus nunca será em vão. Digam amém. Diga para o seu irmão: o seu esforço para a comunhão não é em vão. A palavra comunhão tem a ver com unidade. A palavra comunhão tem a ver com parceria. Tem a ver em estar em comum acordo. Tem a ver com harmonia. A palavra comunhão tem a ver com sintonia. Um tempo atrás, eu falando a vocês sobre comunhão, eu disse, por exemplo, falando da banda, imagine se eles fossem cantar uma música, tocar uma música, e cada um deles quisesse fazer o seu estilo, o seu jeito, quisesse tocar a sua maneira, haveria uma bagunça. O que faz a banda ela ser genial é a harmonia que existe entre ela. O que faz a banda ser alto nível, excelente, em termos de profissionalismo, é a harmonia que existe entre eles. Digamos, está aqui, e eles têm código, a gente sabe que eles têm códigos, não é? Digamos, está aqui, não é? Aí o Caleb, ele quer que seja só a bateria, e ele está assim, ele dá um sinal, e o cara da bateria está assim. Acharam o vídeo? Eu acho que... Sério? Acharam esse vídeo? Esse não pode ser verdade. Vamos ver se é esse vídeo. É esse vídeo. Esse vídeo. Por favor, assista esse vídeo. Olha lá o diabo chegando. Olha lá o capeta chegando. É isso. É isso, é isso. Obrigado. Pode ligar as luzes. Pode aplaudir Jesus pela excelência do pessoal lá em cima. Isso, era esse vídeo que eu queria. Eu poderia encerrar o culto sobre comunhão. Está aqui. Gente, como o reino animal nos dá lições, não é? Como as coisas no mundo material demonstram verdades espirituais. Está aqui. E muitas vezes nós agimos assim, não é? E não percebemos o diabo avançando. Eu dizia a vocês sobre a banda, digamos, está aqui o músico cantando, ele pede um sinal e pede para os backs pararem de cantar e os instrumentos pararem também, e só ele. E alguém lá dos backs está lá no outro mundo, e do nada começa a sair só a voz. Vai ficar um troço estranho. Pessoal, o que faz de uma equipe boa é a harmonia que existe entre ela, a sintonia, a comunhão, se perceberem, estarem afinados, interagir em comum acordo. Embora eu gosto desse jeito, eu gosto daquele jeito, mas para um bem comum, para um bem maior. Então, não vai prevalecer a minha vontade, não vai prevalecer a sua vontade, mas o bem comum do grupo, para o bem comum da equipe, para o bem comum da família, para o bem comum da igreja. São verdades, queridos, se elas estiverem introjetadas em nosso coração, nós viveríamos a essência da comunhão com mais graça e com mais verdade. É por isso que tem essa frase do Martin Lloyd-Jones, que ele vai dizer isso, que está no seu informativo. A palavra comunhão não significa apenas somente concórdia de coração. Não apenas concordar, tá bom, já que tem que ser assim, vai ser assim. Como também implica no cuidado de levar essa concórdia um pouco mais além. Não basta simplesmente eu concordar com o irmão só para acessar a briga. Eu realmente não quero mais a briga. Eu realmente concordar com a equipe, não só porque já deu 9 horas e eu quero encerrar a conversa, e aí então eu concordo por isso, mas eu saio dali e sigo com a minha mesma opinião, brabo e chateado e com as mesmas funções. Não resolveu nada. É isso que ele está dizendo, de nós levarmos essa concórdia de coração, esse acerto do coração, levarmos para mais, levarmos para além.
Queridos, esse é o desejo de Deus para nós, vivermos genuinamente essa comunhão, porque esse é o texto que nós lemos em Coríntios. Paulo está dizendo isso, que todo crente recebeu um ministério. Nós vamos implantar esse ministério aqui. Nós temos quase 50 ministérios, mas eis um que nós devemos implantar aqui na igreja e que todo mundo vai participar. Lembra que o apóstolo Paulo disse aqui, nós lemos o ministério da reconciliação. Todos deveriam fazer parte desse ministério. É o texto de Coríntios que nós lemos. Todos nós recebemos um ministério, nós recebemos um chamado de sermos pessoas que vão ser um instrumento para reconciliar umas às outras, assim como Jesus foi um instrumento de Deus para reconciliar o ser humano com Deus. Na verdade, a verdadeira religião é Jesus. Só Jesus consegue religar o homem a Deus. Só Jesus consegue ser ponte entre esse mundo tenebroso e o homem e Deus. Somente Jesus, não as religiões em si. E Jesus veio com esse ministério, com essa missão de levantar o caído, de dar vista ao cego, de pôr em liberdade o oprimido, de reconciliar quem estava separado de Deus. Ele faz isso com tanta maestria, com tanta excelência, que ele chega a dizer que ele deu a sua vida pelos seus amigos. Ele nos tem tanto como amigos, como irmãos, como filhos, e até chegar a dizer, não mais como servos, porque o servo vai fazer às vezes porque tem que fazer, porque é obrigado, mas eu vos chamo amigos. E ele nos amou tanto como nossos amigos, que chegou a dar a sua vida por nós. Amados, a amizade genuína está aí em Jesus. Jesus assumiu tanto esse papel de nos reconciliar com Deus, que a última instância foi a sua morte. Os milagres não reconciliaram o homem a Deus, porque Jesus curava as pessoas e depois elas sumiam. As maravilhas que ele operou na terra não reconciliou o homem a Deus, porque as pessoas ficavam maravilhadas e depois elas se perdiam. Jesus foi além, ele deu a sua vida, e através da sua vida, agora nós podemos ser chamados filhos de Deus, reconciliados em Cristo Jesus. Você hoje pode dizer, hoje eu sou uma pessoa liberta, já não mais pertence ao império das trevas, hoje eu pertenço ao reino, o reino de amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode aplaudir a Ele, por favor, o faça com alegria. Eu quero convidá-los, queridos, para o texto de Hebreus, capítulo 10, verso 25, por favor. Livro de Hebreus, capítulo 10, e o verso 25. Vamos ler em nome do Senhor Jesus. Esses dias alguém, uma irmã nossa, me perguntou algo mais ou menos assim: é possível eu ser membro, não ela perguntando por ela, até porque ela é uma discípula excelente, mas perguntando por outras pessoas. Ela disse: é possível alguém se batizar na igreja, pastor? Se batizar na igreja, mas não precisar ir para a igreja? Eu digo, como? Eu não entendi direito. É possível alguém ir para a igreja, só se batizar e não precisar ir, mas aí ele é da igreja? Eu digo, de qual? Do Templo das Nações não pode, até porque, primeiramente, você, quando se batiza, o que nos faz estar em comunhão é a sua vinda à igreja, não é? Estamos conectados como corpo. Esse texto que vou ler para vocês, como igreja espiritual, o que vai nos fazer ser igreja é a comunhão entre nós. Essa é a grande mentira dos desigrejados. E escute, irmãos, não apoie isso.
Essa é uma das grandes mentiras que o diabo tem usado esses últimos dias do fim, que esse fim se aproxima. Jesus breve volta. Uma das grandes mentiras do diabo é que eu sou igreja, eu não dependo da igreja, eu não dependo dos irmãos, eu oro em casa, eu leio a minha Bíblia em casa, eu estou em comunhão com Deus em casa. Eu já contei para vocês a história algumas vezes de uma igreja em São Paulo chamada Porta do Céu. 2 irmãos se juntaram, abriram uma igreja e colocaram esse nome Porta do Céu. Uma das minhas irmãs congregou nessa igreja e passou ali 2 anos, a igreja fechou. Por incrível que pareça, a Porta do Céu fechou. 2 anos depois, a Porta do Céu fechou, porque não era a Porta do Céu. Um dos fundadores disse assim: eu vou congregar, vou procurar uma igreja para me congregar. E aí o presidente da igreja, o primeiro presidente, disse: não, uma vez presidente, sempre presidente. Não vou me submeter a ninguém, eu sou igreja, eu vou servir a Deus em casa. Por que eu vou estar nessas igrejas? Se a minha não deu certo, o que eu vou fazer na dos outros? E eu vou servir a Deus em casa com a minha família. Aquele outro irmão que fundou junto com ele, procurou e foi congregar numa igreja, com a família, e foi. Os demais irmãos, cada um foi para uma igreja. Era uma igreja pequena, uns 15 membros, 20 membros. Mas esse irmão disse: não, eu sou igreja em casa. E em casa eles liam a Bíblia, eles oravam, davam ceia para os filhos, uma vez por mês. E foram indo assim, e foram indo 3 meses, foram indo 6 meses, e foram indo 1 ano. Mas depois de 1 ano, eles não conseguiam mais se reunir para fazer o culto deles, para fazer a ceia. Não tinha mais graça, não tinha mais comunhão. E dali a pouco, todos estavam perdidos. Queridos, esse é um grande engodo do diabo. Olhe, um tijolo só, eu disse até para a irmã, um tijolo só não faz uma parede. O que faz uma parede são todos os tijolos juntos, unidos. E outra coisa, e não é assim, esses tijolos aqui, que não pode se misturar com aqueles lá. A gente chama isso no senso comum, na forma popular de pensar, isso é uma panela. Uma igreja não é uma panela grupinho. A igreja não é um reino dividido. A igreja não são placas. A igreja é uma só. Embora a gente se organiza como uma comunidade aqui local, Templo das Nações, ok? Mas o que nos une é a nossa comunhão. Eu não me ajunto com aquele irmão porque ele é da igreja A. Como assim? Só é salvo se pertencer a essa igreja. Como assim? Onde é que isso está na Bíblia? Porque não existe uma denominação única que será salva. Será salva a igreja, a junção de todos os salvos em Cristo. É isso que nos faz ser igreja, estarmos conectados, estarmos juntos. Eu sozinho não sou igreja, queridos. Eu sozinho não sou igreja. Eu não posso. Você imagine, por exemplo, eu pegar esse meu dedo e vou dizer assim, o dedo vai dizer assim: esse mês eu não vou me mexer, eu vou ficar parado. Esse braço, o braço vai dizer para o corpo: esse mês eu não vou baixar o braço, eu vou ficar sempre com o braço levantado. Não pode. Ele pertence ao corpo. Ele vai fazer movimentos involuntários ou voluntários. Ele vai ter que fazer. Vai haver uma conexão. Ele vai ter que mexer. Não tem como. Não tem como o braço dizer assim: eu não vou sentir a paulada que o pé receber. O pé vai receber uma paulada e eu não vou sentir, não vou perceber. O braço não vai perceber nada. A paulada é no pé, mas todo o corpo percebe. Todo o corpo sente a dor. É isso que nos faz ser igreja. É nós estarmos todos juntos. Vamos para o texto então de Hebreus. Está lá pronto o texto? Perdão, Carol. A Carol veio para cá e eu vou lá e mando ela voltar. Perdão. Vamos para Hebreus então.
Hebreus capítulo 10, verso 25. Vamos lá então. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto quanto mais vedes que o dia se aproxima. Que dia é esse se aproxima? O dia da volta do Senhor Jesus. Não é de agora, minha gente, que na época do apóstolo Paulo já tinha pessoas que tinham dificuldade em querer estar em comunhão. Não é de agora, e esse tempo tem piorado mais ainda. Se na época do apóstolo Paulo, aqui a igreja está começando, aqui a igreja está começando, isso aqui é, olha, 20 anos depois de Jesus, a igreja está começando aqui, e mesmo assim, a igreja começando, existiam aqueles que diziam, não, nós não precisamos estar juntos, não precisamos congregar, eu sirvo a Deus sozinho lá em casa, eu faço as minhas orações, eu faço as minhas meditações, e assim eu vou servindo a Deus. Não tem como, queridos. Nós precisamos estar juntos, conectados, e para isso não precisa estar todo domingo aqui, mas na verdade nós estamos em espírito, mas não deixar de vir. Você pode estar em outro lugar, em outra cidade, e viajar, mas estar em comunhão com a igreja de Jesus. Você pode estar aqui hoje, você é membro de uma outra igreja, e você está hoje aqui assistindo o culto, mas você está em comunhão com a sua igreja lá, e está em comunhão com Jesus, e veio congregar aqui, veio hoje assistir o culto, por exemplo, mas você é a igreja, porque você está conectado a um grupo, a uma comunidade, mas acima de tudo, você está unido, você está em comunhão com o corpo invisível de Jesus, que é a sua igreja. Você pode aplaudir o Senhor? Por favor, faça com alegria. Digam amém. É muito importante, queridos, nós estarmos aliados nisso, alicerçados nesse propósito de comunhão. Você está acostumado a ouvir a leitura de Atos capítulo 2, do verso 42 a 45, que nós não vamos ler agora. Está no seu informativo. É o texto que nós usamos muito para a nossa igreja. O modelo da comunhão da igreja antiga. Esse modelo de eles estarem tudo em comum. Era muito amor envolvido, era muita parceria envolvida, aliança, eram próximos uns dos outros. Havia perfeição? Claro que não. Algumas pessoas têm essa ideia de que a igreja antiga, a igreja primitiva, não tinha pecador. Era todo mundo santo, era todo mundo ungido, era todo mundo cheio do Espírito Santo. Queridos, a igreja primitiva, ela teve os seus dilemas como qualquer igreja em qualquer época. Mas como eles estavam começando, e o mundo não tinha percepção de igreja, tinha de grupos religiosos. O mundo não tinha percepção de igreja, principalmente o mundo romano, onde a igreja se expandiu. Uma coisa que encantou todo o império, quando eles olhavam a igreja, eles se amavam como ninguém, eles se defendiam como ninguém, eles davam a vida uns pelos outros. Alguém ia lá, um líder da igreja, ele ia ser levado para a fogueira, ser comido por leões. Os irmãos da igreja já sabiam que teriam que adotar os filhos daquele líder, que iriam amparar a viúva. Já sabiam disso, aquela criança ou aquele menino não iria ficar sozinho, amíngua por aí. A igreja iria abraçá-los. A igreja primeira, a igreja antiga, primitiva, o que se destacava neles, o que abria os olhos, o que saltava os olhos do Império Romano não eram os seus cabelos, como as mulheres tinham os cabelos compridos, como não cortavam os cabelos, como os homens, o tamanho da barba, se tiravam a barba, se não tinham barba. Não eram isso, não eram os costumes, não era a riqueza, não era o dinheiro, não era, nada de demonstração. Essas coisas que o mundo evidencia.
era uma questão de coração. Eles se amavam, eles se cuidavam, eles se respeitavam. Não importava se eles eram gregos, se estavam recém chegando na igreja, havia muito amor no meio daquela comunidade. E queridos, a Bíblia diz que o amor é tão poderoso que ele chega a apagar multidões de pecados. Se alguém entrar aqui nesta noite e receber o amor de Jesus, os seus pecados serão perdoados e apagados. E nós, como igreja local, não iremos vasculhar o seu passado. Nós vamos seguir com esse discípulo a partir de agora, em Cristo Jesus, uma nova pessoa. Fique à vontade. Melhore o seu aplauso para o Senhor com alegria. Que bom. Olhe, queridos, mas eu dizia a vocês que há muitas forças contrárias que lutam contra essa harmonia, essa sintonia, essa comunhão. Nós destacamos aqui 3. O primeiro deles é o pensamento. Diga pensamentos. Queridos, na época da lei de Moisés, o pecado era consumado o pecado era evidenciado quando consumado. Você roubou a galinha do seu irmão, foi comprovado, as pessoas viram, tem várias testemunhas que você pegou a galinha do irmão, da tenda do irmão, tem. Então você vai ter que ir lá devolver a galinha. O pecado era confirmado se praticado, se ali consumado. É por isso que a graça, as pessoas acham que a graça, algumas acham que a graça é barata. Não, a graça implica muitas responsabilidades. Não, a graça é muito séria. E eu acho a graça às vezes mais severa do que a lei. Porque a lei trata aquilo que é visível. A graça trata o que é invisível. Jesus vai dizer que só em você pensar, já pecou. Só você e eu olhar e cobiçar a mulher do próximo, já pecou. Só em eu olhar e querer a galinha do irmão, mesmo não tendo pego, já pecou. Então veja como os pensamentos, eles muitas vezes são artimanhas do diabo para nos afastar de Deus. As ações, é por isso que coloquei para vocês aí no informativo, que o Freud vai dizer, e Freud as pessoas podem falar de Freud, mas ele foi um gênio, foi o pai da psicanálise, ele foi um gênio, e ele disse, o pensamento é o ensaio da ação. O pensamento é o ensaio da ação, é um ensaio, não é bem aquilo, mas é um ensaio. Você faz o ensaio, os meninos ensaiam para o culto, ainda não é o louvor para o culto, mas é um ensaio. Esse ensaio está acontecendo, está produzindo, está tendo efeito. É por isso que os pensamentos são tão poderosos para, se não forem usados adequadamente, para nos afastar de Deus. Tudo começa na nossa mente, nos nossos pensamentos. Todo pensamento, todo suicida, ele não foi agora assim, suicidou, morreu, não. Ele projeta, vai projetando, vai maquinando. Quantas pessoas a gente atende que eles dizem, pastor, eu projetei, eu pensei, eu calculei o momento, a hora, o lugar, aonde, como é que seria. Então veja como o diabo trabalha, se nós deixarmos na nossa mente, para nos afastar da comunhão de Deus. É por isso que a nossa mente, meus irmãos, ela precisa estar envolvida com as coisas de Deus. Você já ouviu aquele adágio popular, que mente vazia, o que é? Você sabe disso, a gente sabe disso. Nós precisamos todos os dias ocupar a nossa mente com coisas boas. É por isso que Paulo vai citar em outros momentos que a gente precisa usar salmos, usar cânticos, orar, ocupar a nossa mente com as coisas boas.
para nos encher de coisas boas. Nesta noite eu quero convidá-los a guardar os nossos pensamentos. Que os nossos pensamentos sejam os mais nobres possível. Que os nossos pensamentos possam estar carregados das coisas boas de Deus. E aí, as ações serão as coisas boas de Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Por favor, faça isso com alegria. O segundo é a inveja. E até aqui a gente coloca a síndrome de Caim. Você sabe a história de Caim e Abel? Muitas pessoas, eles vão bebendo dessa síndrome, são afetados pela síndrome de Caim, a inveja. Sabe, a inveja, ela divide pessoas, divide reinos, separa lares, famílias. E às vezes, queridos, esses dias alguém disse a mim: pastor, me parece que fulano de tal, eu acho que ele tem inveja de mim, só pode, ou tem algo contra mim, porque às vezes como é rude comigo. Eu disse, isso talvez seja um engano da própria pessoa. Talvez a pessoa queira tanto o seu lugar, que age assim. Talvez a pessoa lhe admire tanto, que age assim com você. Quem sabe a pessoa não sabe como chegar aonde você chegou, então ele faz dessa maneira, ele destrata. E essas vezes essa inveja, ela é uma admiração na verdade, porque você é uma pessoa diferenciada. Você já viu aquele adágio de que quem desdenha, em muitos casos, quer comprar. Então às vezes, queridos, às vezes essa coisa da inveja, na verdade é uma admiração que está lá guardada no coração. E seria muito melhor a pessoa dizer: eu admiro você, parabéns, você é uma pessoa abençoada por Deus, que coisa boa, me ensine o caminho que você caminhou para chegar onde está. Na verdade era isso que Caim deveria ter feito com Abel. Quando Deus aceita o sacrifício de Abel, não era para Caim ficar chateado, porque talvez, como ele não foi excelente, ele arranjou alguma coisa ali do fruto e ofereceu a Deus. Mas quem sabe se ele aprendesse com o irmão, ele dizia: puxa, é verdade, por que eu fui pegar essas frutas, essas coisas? Está aí, Deus gostou do que ele fez. Deus gostou, então a próxima vez que eu me apresentar a Deus, eu vou fazer algo melhor. Abel, eu posso pegar uma ovelha também, quando formos oferecer ao Senhor? Garanto que Abel não iria dizer não. Mas o que ele faz? Caim se ira com o seu irmão, se ira ao ponto que começa a projetar coisas ruins. Ele projeta tanto, aí vem o pensamento, ele projeta tanto, que Deus diz assim: cadê Abel? Aí Caim diz: porventura eu sou o tutor do meu irmão? Aí Deus diz: o pecado está à tua porta, está no teu pensamento. Depois ele vai lá e mata o seu irmão, mata Abel, por pura inveja. Isso tem acontecido, amados, constantemente no meio das pessoas. Na verdade, queridos, não deveria ser assim. Na verdade, cada um tem uma dádiva de Deus. Deus abençoa cada um na medida da sua fé e como Deus quer. Se Deus tem te prosperado, te agraciado, e não a mim, Deus sabe, quem sabe não é para mim ser abençoado nessa medida, porque quem sabe se eu for, talvez vou me perder mesmo. Então, e você não, porque cada um é o seu coração. Aleluia, glória a Deus. Às vezes eu digo para a pastora, vida, às vezes a pastora tem esse coração de ajudar muita gente. Meu Deus, essa mulher tinha que ser prefeita dessa cidade. É um fenômeno essa mulher, meu Deus do céu, um coração bondoso. Aí ela disse: mas vida, eu vou lá, ajudei, e a pessoa está lá do mesmo jeito. Eu digo: amor, às vezes as pessoas acham que eu sou durão e não tenho bom coração. Irmão, eu tenho um bom coração. Meu coração é mole, que é uma gelatina. Verdade, não parece, mas sou. Só que assim, eu já vi tanta malandragem nesse mundo que eu
fico esperto com algumas coisas. Sabe, é a mulher lá que, eu já contei para vocês, nós fomos lá visitar alguém lá no hospital da Brigada, e a mulherzinha lá, me dá R$1 para mim ir lá no hospital lá, aonde que era, a mulher queria ir? No Universitário. Me falta R$1 para ir no Universitário. Aí eu olhei e digo, não é possível, amor, olha a hora. Eu duvido que alguém já não deu R$1 para essa mulher. Mas amor, tu não tem coração? Eu digo, eu tenho, vida. É porque eu já sei essa conversa. Eu vou dar lá. Dá. Então, vai, minha santa, vai, abençoa. E ela chegou e deu muito mais. Tá. No outro dia, nós fomos de novo visitar uma outra pessoa que estava, outro dia ou 2 dias depois, acho que 2 dias depois, nós fomos lá visitar um outro irmão que estava lá no hospital. Aí chegamos lá, quem estava lá? A mesma mulher. A senhora me dá R$1 para mim ir lá no Universitário. E a pastora disse, a senhora não foi até agora. Eu caí na risada. A senhora não foi até agora. A senhora está 2 dias aqui. Não foi até agora. Eu digo aí, Alemoa. Meu Deus, olha só. Uma outra vez eu nunca vou esquecer. Na outra casa que nós morávamos, chegou uma mulher pedindo um remédio. Olha, eu sabia o nome. Um remédio doido assim, como se fosse um nome assim. Lembra o nome? É um nome estranho. Vamos? Carnabol. Pedindo dinheiro para comprar um remédio Carnabol. Eu digo, vida, pede a receita. Aí eu fui pesquisar para ver se eu achava Carnabol. Eu achei carnaval, achei futebol, achei tudo que posso imaginar. Olha o nome do remédio, Carnabol. Achei Gardenal, achei tudo. Eu digo, amor, pede a receita. Ela disse que não tem receita, mas é. Aí ela queria o dinheiro. Eu digo, amor, minha santa, não faz isso, Alemoa. Ah, mas eu vou na farmácia. Digo, não é possível, não acredito. Essa mulher está salva, gente. Eu vou ter que remar muito. Mas ela e mamãe estão garantidas no céu. Eu tenho certeza. Ela se prestou aí na farmácia. Chegou lá e disse assim, o farmacêutico, o senhor tem aí, como é que é o nome? Carnabol, Carolute. O que, senhora? Carnabol. Ele caiu na risada. Ele disse, mas nunca ouvi falar desse nome. Foi lá naquele livro de remédio, tem um livro, né? E tal. Não, senhora, não existe. Ela disse, porque uma senhora foi lá em casa, pediu dinheiro para comprar um Carnabol. E a mulher disse, essa mulher está ali conversando, senhora. Quando ela voltou em casa, a mulher já tinha sumido. Eu digo, amor, às vezes a gente passa por lutas na vida, por muitos motivos, por crescimento. Deus está nos ensinando para nos fazer pessoas melhores. Não é porque somos injustos, somos pessoas de coração mau, porque erramos. Às vezes a gente passa por coisas que é para o nosso bem. E a gente olha e não precisa dizer assim, o que foi que eu fiz de errado? Mesmo não precisa passar por luta, tem que errar, não é? Às vezes a gente passa por coisas para o nosso crescimento. Mas tem coisas que as pessoas passam é porque merecem passar. Aí eu digo às vezes, Alemoa, se o próprio Deus não interviu na vida dessa pessoa, Deus não é injusto. Se uma coisa Deus é, gente, é justo. Eu digo às vezes, meu amor, se Deus, que vê tudo, não interviu na vida dessa pessoa e está permitindo ela passar por isso, você quer tomar o lugar de Deus? Deixa um pouco a pessoa passar por isso, para ela aprender. Sabe, queridos, às vezes, meus irmãos, nós precisamos entender essas verdades que precisamos crescer, aprender e olhar o outro e dizer, você está abençoado, amém, isso aqui não é para mim. O apóstolo Paulo diz que ele aprendeu a viver contente. Um dia ele tinha muito, outro dia ele não tinha nada, mas uma coisa ele tinha muito, gratidão por Deus, o coração em paz, comunhão com Deus. E assim que deve ser, queridos. Nós não precisamos invejar ninguém.
se alguém está sendo abençoado, está crescendo na obra do Senhor, materialmente, seja como for, parabéns, que Deus te abençoe, vá firme. Você pode aplaudir o Senhor por isso? O faça com alegria. Agora eu quero ler para você essa terceira, que é sobre a fofoca, que é uma outra arma do diabo contra a comunhão. Esse eu quero ler. Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6, vai na sua Bíblia. Provérbios capítulo 6, verso 16 ao verso 19. Vamos lá então. Provérbios capítulo 6, verso 16 ao verso 19. Primeiro inimigo da comunhão são os pensamentos. Esses pensamentos não policiados. O segundo é a inveja. E o terceiro são fofocas. Isso é um inimigo terrível da comunhão. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: os olhos altivos, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, olha os pensamentos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa, o que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Amados, isso aqui não é... Isso aqui é Deus falando. Isso aqui não é palavra humana, é palavra divina. Deus aborrece essa coisa de inveja, de pensamentos malignos e da fofoca que destrói os irmãos. Essa coisa de prejudicar o outro. Alguém está lá e alguém... Será se aquela pessoa, ela é digna de cantar na igreja? Ela está tão desafinada. Esse comentário, qual é a intenção dele? Vai ajudar em quê? Você vai pagar uma aula para a pessoa que está cantando? Alguém chega para a Miriam da dança e diz: essa fulana ali dança tão ruim, por que ela está ali? O que vai contribuir uma fala dessa, queridos? Vai ajudar em quê? Meus irmãos, nós precisamos de verdade trabalhar em nós essa coisa de... Qual é o propósito dessa fala? Qual é o propósito dessa conversa, desse assunto? Será se não vai atrapalhar a vida do meu irmão? Não vai atrapalhar a vida da minha irmã, da minha célula? Aquela célula é abençoada porque à frente dela está o fulano de tal, é um pastor, é isso, aquilo, é amigo do fulano. Qual é a intenção desses comentários? Isso não acontece aqui. Claro que não, digam amém. Não acontece aqui, em hipótese alguma, não é? Mas por que às vezes eles existem por aí? E às vezes somos nós que levamos adiante essas falas, querido. E às vezes algumas até camufladas de uma falsa santidade. Nós vamos orar. Eu acho que foi o irmão Maurício que nos contou uma vez, que é um dos nossos diretores. Ele contou uma vez que congregou numa igreja em que trocou o pastor, e ele trocou, e aí aquele pastor novo que veio começou a fazer algumas mudanças. Era um pastor diferente do que estava lá, e todo pastor não é igual, não é? Foi o irmão Maurício, foi você, né, irmão Maurício, que me contou. E aí o irmão Maurício era muito próximo do primeiro pastor, e também estava ficando próximo do segundo, era muito atuante na igreja, como é aqui no templo. E foram umas irmãs na casa dele, e chegaram e disseram: nós viemos aqui para nós orarmos pelo nosso novo pastor. Aí, irmão Maurício: amém, coisa boa, vamos orar por ele. Mas você não acha que ele está fazendo algumas mudanças desnecessárias? Mas você não acha, para que fazer isso? Por que fazer aquilo? E aí o irmão disse: não, vocês não vão orar. Minha irmã, quero bem vocês, respeito, mas a minha casa não é lugar para isso.
Se todo crente fizesse isso, nós evitaríamos a fofoca no nosso meio. O problema é que os crentes, muitos gostam disso. E gente, e olha como às vezes esses crentes não, essas pessoas que são religiosas, não é? Como gostam disso? Como gostam de alimentar? É mesmo, né? Vamos orar por ele. Não precisava fazer tudo isso. Sabe, queridos, essas falas, se a gente chegasse e dissesse: não, eu não quero saber disso, como fez o irmão Maurício. Não. Quer orar pelo pastor? Vamos orar. Mas nenhum outro assunto eu vou ouvir. Irmãos, a minha porta está liberada, me perdoe, mas aqui não é, minha casa não é para isso. E assim que nós deveríamos fazer, queridos, de verdade, sabe, essa coisa camuflada de falsa santidade. Vamos orar, porque eu estou sentindo alguma coisa diferente. A igreja não tem mais o Espírito Santo. Que coisa do diabo é essa? Que conversa é essa? A gente não sente mais a presença de Deus, falta oração na igreja. Meu Deus, nós temos 24 horas de oração, nós temos um grupo de oração para todo lado. Queridos, cuide disso. Ensine sua casa, sua família. Quando qualquer assunto que vier, qual é o interesse nisso? Será que não vai trazer função para aquele irmão, para aquela casa, para aquela família? Não me meta no meio. Quando alguém, por exemplo, vem falar comigo, que a pessoa diz assim: pastor, eu vou lhe contar algo, mas eu não posso dizer a fonte. Eu digo: então, nem vamos começar a conversa. Eu preciso lhe falar algo, mas eu nem vou contar a fonte. Eu digo: então, meu querido, não tem como. Não tem como eu seguir isso com você. Sabe, queridos, nós precisamos dar um fim nisso, se nós quisermos estarmos firmados na comunhão com Deus primeiramente, com o Senhor primeiramente, e depois com a igreja. Parece que às vezes eu percebo isso, há ventos malignos contra a igreja. A gente vai um tempo caminhando, dali a pouco vem um vento maligno e leva algumas pessoas. Aí a gente começa tudo de novo. A gente vai nas células, estabelece 100 células, e vamos, dali a pouco algumas pessoas vão e começam, e aí param, e a gente não ultrapassa as 100 e alguma coisa, porque a nossa luta é espiritual. É por isso, meus amados, que é muito importante nós estarmos em unidade, sentirmos a dor do outro, defendermos uns aos outros, estarmos em comunhão com Deus e em comunhão com o irmão. E a nossa demonstração de comunhão com Deus é através da comunhão com os irmãos. Você pode aplaudir o Senhor? Eu quero que você faça isso com alegria. Ontem eu fui pregar numa igreja lá no retiro de uma igreja. O pastor Arnoldo foi pela tarde, eu fui pela noite pregar no retiro de uma igreja lá no ABG. E essa foi uma das minhas falas para eles em algum momento lá. O grupo pode ser grande, o grupo pode ser pequeno. A igreja pode ter 10 mil membros, a igreja pode ter 20 membros, mas ela precisa estar em comunhão. Ela precisa estar firmada na unidade. Ela precisa ser um. O casal tem que estar unido. Não pode haver interferência. A família tem que estar unida, a igreja tem que estar unida. E repito, queridos, é um exercício que precisamos fazer constantemente. Sabe, o diabo, ele constantemente luta para que não haja comunhão entre as famílias, entre a igreja. Você acha que o diabo, ele por exemplo, ele vai ficar faceiro com o nosso ministério de louvor, que se apresentou ontem para quase 4 mil pessoas? Você acha que ele está feliz com isso? Claro que não. Você acha que o diabo está feliz em poder essa igreja trazer Anderson Freire e estar aqui na sexta-feira? Você acha que o diabo está feliz? Claro que não. É por isso que nós precisamos redobrar a nossa comunhão para vencer qualquer artimanha do diabo. E a nossa comunhão vai atrair o reino de Deus para esta cidade. Você pode ter certeza disso. A nossa comunhão uns com os outros vai atrair o reino de Deus. Digam amém. O nosso interesse é a comunhão. Diga para o seu irmão: o nosso interesse é a comunhão. Que Deus abençoe essa igreja. Em nome do Senhor, se coloque em pé. Eu quero orar com vocês. Em nome de Jesus.